Dando sequência na montagem, já temos aqui nossa retificação, filtragem, o shunt e a fonte de menos 5 volts. Quando a gente coloca o CI-TL 084 ou o LM324, que é equivalente a 4 operacionais 741. Porém, o LM324 ou TL 084 são CIs mais modernos e não precisam de compensações como o 741 de antigamente. Nessa segunda parte vai ser montado o bloco que constitui um regulador com um dos operacionais, um amplificador de erro, para gerar a tensão de referência de 11 volts. Essa tensão de 11 volts vai ser utilizada pelo amplificador de voltagem e pelo amplificador de corrente. E nesse ponto também da saída dessa tensão de referência vai receber o sinal aterrado, e nesse mesmo ponto da tensão de referência o diodo D7, que é um Zener de 5,6 volts, com R18, que é o resistor de corrente do limitador de corrente do Zener. Agora a rede divisora do amplificador de erro, que é o R20 e o R23. São dois resistores de 10K. E o resistor que também, esse resistor leva a tensão de referência para o amplificador de corrente, que é o R19. Através desse R19 aqui no resistor, no potenciômetro que está ligado no conector CN1, é a tensão de referência que um dos operacionais vai utilizar para comparar a tensão sobre o shunt. Bom, aí está a nossa tensão de referência de 11 volts. Notem que em volta do CI tem marcado menos 5 volts, que é a fonte negativa. Aqui a tensão de saída no CI, 0 a 33. No pino 7 está marcada aqui a 11 volts, que é a tensão de referência. E no pino 4 a tensão de mais 35. Então agora a gente vai fazer a soldagem e logo em seguida a gente vai ligar a fonte e verificar se tem todas as tensões correspondentes ao que está marcado na placa e no diagrama. Agora ligar e analisar as tensões. Temos aqui a nossa tensão AC. Se a gente vai usar um variac, a gente conseguiu os nossos 24 volts, que é o requerido pela fonte. Nesse caso aqui, esse variac ele é um variac de 1000 VA, então ele suporta 4 amperes por, eu acho que menos de 1 minuto. Então nesse caso aqui não estamos avaliando a corrente, e sim a tensão. O que é necessário aqui é a tensão no momento. Apenas a tensão AC de 24 volts. Em nossos 24 volts. E agora a gente vai fazer as aferições das tensões na placa. Lembrando que para a medição da fonte ela vai estar em aberto, então é necessário colocar uma carga. Eu instalei esse resistor aqui de 2K2 aqui no lugar do regulador de 12 volts, porque está ligado diretamente à tensão retificada principal. Então aqui eu tenho um ponto negativo, o massa da fonte principal e o mais B da fonte principal. Então um resistorzinho de 2K2, tá, entre a entrada e o centro do regulador, que é a entrada de tensão e o massa, eu crio uma carga. Lembrando que aqui eu tenho os 24 volts AC, o variac é ligado direto à rede, então se tocar aqui vai tomar um choquezinho. Entre 24 e 25, ok. Quando a fonte estiver montada, não há necessidade desse resistor aqui, tá? Porque o próprio regulador de 12 volts vai ser a carga da fonte, então ela vai estabilizar essa tensão de pico nos capacitores. Usar o nosso terra de referência, que é para fazer medição, e aqui em volta do CI eu tenho as indicações de tensão, DC no caso. A fonte de menos 5 volts no pino 11, a tensão de 35 no pino 4, 35 para 36, essa aqui é a variação da rede, mas é os nossos 35 volts. Com a carga e consumo, essa tensão ela estabiliza, que é a tensão principal aqui da retificação dos capacitores. Essa tensão ela está ligada é o AC de entrada, vamos ver quanto ele está tendo agora, 25, está dando 25,8 na leitura anterior. Então essa aqui é a variação da rede. Então, recapitulando, pino 11 menos 5 volts, que é a fonte negativa de menos 5 volts, que é a indicação aqui na placa. Pino 4, os 35 volts. No pino 11, que é a nossa tensão de referência, 11 volts. Então, são essas 3 tensões essenciais para o circuito funcionar. Agora eu vou dar sequência à montagem do restante da placa e comento alguns pontos específicos para o bom funcionamento da placa.